dia, prazer e alegria por nos reunirmos nesta manhã para celebrar este culto, nesta manhã de chuva aqui em Picada Café. Alegria por podermos estar na presença do nosso Deus. Esse Deus se faz presente também neste momento para nos acompanhar neste tempo crítico que vivemos. Quero saudá-los com uma palavra que é lema para esta semana, que nós encontramos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Estamos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, Criador, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Redentor, e em nome do Espírito Santo, nosso Consolador. Amém. Convido-os para um momento de confissão de pecados. Senhor, todo o poder está em Tuas mãos. Volta-te para nós, sempre quando estamos em dificuldades. Se de Ti nos desviamos, pedimos que nos perdoes e vivifica-nos, para que sempre Te procuremos quando não cumprimos os Teus mandamentos. Concede-nos, Senhor, o Teu perdão. Canto, concede-nos perdão. Jesus Cristo nos limpou e nos lavou na cruz por seu sangue de toda impureza e de todo pecado. Assim como ministro da Igreja, anuncio que por Jesus Cristo recebemos o pleno perdão e todos os nossos pecados são perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O mundo continua sofrendo com as dores deixadas pelo Covid-19. No país, no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, e famílias são afetadas de forma direta e indireta. Em tempo de sofrimento gerado, queremos chegar ao Senhor e pedir que Ele tenha piedade de nós. Tem, Senhor, piedade pelo nosso sofrimento. Em gratidão pelo amor
pelo cuidado e pelo perdão que recebemos, louvemos ao Senhor, cantando: Deus sempre me ama. Oremos. Poderoso e misericordioso Deus, de ti vem a graça que permite a teus filhos e filhas que te sirvam com louvor e gratidão. Permite, Senhor, que nos alimentemos da tua palavra, da tua sabedoria e do teu conhecimento. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, dizemos amém. A leitura bíblica para este domingo, no Antigo Testamento, que serve também como base para a nossa reflexão, encontramos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33, nos versículos 7 até 11. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, repita aos israelitas o que eles estão dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Estimados e estimadas, o trecho há pouco lido do livro de Ezequiel nos faz pensar e refletir muito. Mas primeiramente vamos dizer quem foi Ezequiel. Ezequiel foi um dos homens chamados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia, e isto por volta de 597 antes de Cristo. O nome Ezequiel significa Deus fortalece, ou Deus vai fortalecer. O profeta é chamado por Deus para ser seu vigia. E o que faz um vigia? Na Bíblia, a palavra vigiar
é aplicada em diferentes contextos, mas o mais importante é dizer, e isto é importante para a prática da vida cristã, que vigiar implica em ficar acordado, em estar alerta o tempo todo, com o objetivo de evitar o comportamento negligente, relaxado, que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou tentação, e que assim acaba enfraquecendo a fé. Ezequiel é chamado a advertir o povo quanto aos seus enganos e aos seus pecados. Ezequiel adverte dizendo que cada pessoa, cada geração é responsável por sua conduta, tanto em nível individual como em nível coletivo. Cada pessoa, cada geração tem a possibilidade também de se converter, mudando completamente a sua orientação de vida. Nos dias atuais, os cristãos são os vigias, que devem cumprir com a sua missão de advertência sobre o comportamento de vida dos seus familiares, vizinhos, amigos e outras pessoas, procurando avisá-las do perigo que estão correndo se não derem ouvidos à palavra de Deus. É preciso que os vigias de hoje saibam que existe salvação e condenação eterna. E isso também é importante que as pessoas saibam. É preciso que as pessoas conheçam o amor de Deus pelo pecador, apesar de Deus detestar o pecado. O desejo do nosso Deus é que toda pessoa se desvie do caminho que leva à perdição. E o relato bíblico deixa bem claro que anunciar a vontade de Deus tem um aspecto muito sério, pois seus vigias não podem falhar no cumprimento da sua missão. Se alguém se perder espiritualmente pelo fato de não ouvir a proclamação do Evangelho da salvação, o Senhor cobrará dos seus vigias a responsabilidade desta alma. E é aí que eu fico me perguntando, se toda a igreja que se diz cristã, está sendo vigia, está sendo responsável no levar as pessoas à palavra de Deus, será que isso está acontecendo? Só um exemplo de uma reportagem que eu li numa reportagem, um fato que aconteceu numa cidade brasileira, onde um pai degolou a sua filha, uma criança de apenas 9 anos, enquanto a matava, ele gritava que era um enviado de Deus para mudar a história do mundo. Ao ser preso pelos policiais, ele afirmou que estava possuído por um inimigo. Os parentes do rapaz falaram que ele era um novo convertido, que
que estava frequentando uma igreja faz 2 meses e que ele vivia trancado no seu quarto, lendo o livro de Apocalipse. E a reportagem ainda continua. Infelizmente, esse caso não foi o primeiro que aconteceu nesta cidade, em que uma pessoa cometeu uma atrocidade destas e mostrou ser um fanático religioso. Por isso pergunto mais uma vez: que evangelho está sendo pregado hoje? Qual é a responsabilidade das pessoas da igreja, dos líderes espirituais, dos presbíteros, frente a esta situação? O assunto é sério, afinal nós estamos lidando com as pessoas. Cristo nos deu a sua maravilhosa missão, conforme no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15 diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Vão e ensinem a palavra, o Evangelho do amor de Jesus Cristo. Essa própria recomendação de Jesus aos seus discípulos e que vale também para nós hoje. Mas para nos desincumbir dessa tarefa, é preciso que estejamos preparados para realizar esta missão. Não basta apenas querer fazer e não se preparar para isto. Voltando à história, qual a orientação que esse cara que matou a sua filha, qual a orientação que ele ouviu? Por que ele ficou só lendo o livro de Apocalipse? Por que ficou trancado no seu quarto? Também hoje, volta e meia, as pessoas que não veem mais motivação na vida, estão desesperadas, não sabem mais o que fazer, elas procuram as igrejas em busca de respostas, o que é muito bom, mas o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, fatalmente tudo que as pessoas ouvem se torna verdade para elas. Então a conclusão é simples. Se este cara aprendeu de um modo errado, equivocado, ele vai agir de modo errado e equivocado. Se nós aprendemos as coisas erradas, vamos praticá-las de forma errada. Por isto, Deus nos chama para sermos vigias, assim como também aconteceu com Ezequiel. Para sermos vigias, precisamos ler, estudar e nos informar do que está acontecendo ao nosso redor, do que está acontecendo pelo mundo afora. O cristão não pode viver alienado, como um passarinho fechado numa gaiola dentro de casa. O cristão precisa vigiar e interpretar os sinais dos acontecimentos, os sinais dos tempos, e buscar orientação em oração e no Espírito de Deus. Este é o roteiro da vida do dia a dia do cristão. Então, que o façamos com responsabilidade. Sejamos vigias responsáveis e tenhamos compromisso com Deus.
Que assim seja. Amém. Ouçamos o canto Há Sinais de Paz e de Graça. Queremos agora, como irmãos e irmãs na fé, com todos os cristãos do mundo, confessarmos a nossa fé. Usemos as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos. Senhor, dá-nos teu Espírito Santo, para que não venhamos a cair na própria fraqueza, mas confiemos em tuas eternas vitórias. Tem misericórdia do nosso povo, de nosso país, guia as nossas autoridades, abençoa a nossa igreja, nosso sínodo e comunidades de nossa paróquia. Tem misericórdia das pessoas que sentem angústia, medo e dúvida neste tempo de pandemia. Cuida dos doentes e dos cuidadores e cuidadoras dos doentes. Põe um fim a toda injustiça e maldade, a violência e a miséria. Abençoa os aniversariantes do dia de hoje e agradecemos-te, Senhor, por teu amor, cuidado
e proteção. Em nome de teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Como irmãos na fé, somos um só corpo em Cristo Jesus e temos a fantástica oportunidade de vivermos fraternalmente. Por isso, os convido para orarmos agora, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. Deus, que nos faz diferentes uns dos outros, mas todos à sua imagem, abençoe e guarde a todos e a todas vocês. Que os olhos atentos do Senhor nunca se afastem de cada um e de cada uma de nós. Que o Espírito Santo anime e fortaleça a cada um e a cada uma de vocês com o seu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, orientados pelo Espírito Santo, sirvam ao Senhor com alegria. E até o próximo domingo, então, novamente às 9 horas, quando então transmitiremos ao vivo mais uma mensagem dominical. Compartilhe com seus amigos esta mensagem. Fique bem. Amém. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro?